Quem está começando, o que você recomendaria? O cara que quer ensinar alguém ou sentiu o propósito, ou acha que tem conhecimento, qual a sua recomendação? Elas não entenderam ainda, Não. algumas, né? Tem muitas pessoas que já estão fazendo isso em alguns pontos no Rio de Janeiro que está isso bem evoluído. Mas, no geral, ainda causa uma estranheza. E não tem como, porque funciona. Claro. Tá a prova aí, e eu vou provar aí para todos os outros empresários que estiverem andando comigo. Não tem como, é matemática. Matemática. É assim que aprende, é assim que cresce, é assim que você evolui na sua profissão. Você tem que andar com gente melhor do que você. Tem que separar esse cara que é um trabalhador, chão de fábrica, que está ali lutando pelo sonho, pelo sustento da casa, com quem opina por meio dos veículos de comunicação. Fala aí, empresário caro, beleza? Estamos aqui hoje para gravar mais um episódio do nosso podcast Amigos e Empresários. Você já sabe, sempre um episódio imperdível. E para não ser diferente, hoje também é uma pessoa especial. Tenho certeza que vai agregar muito conhecimento para a gente. Ele é jornalista e mentor de posicionamento. Vem para cá, Daniel Brunet. Uau! Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Ah, tem que ter. Empresário caro. Senão não funciona o episódio. Não funciona. Cara, uma honra receber você mais uma vez. Então hoje nós vamos começar de uma maneira diferente. Normalmente eu pergunto um pouco da sua história para você contar lá da infância, a gente pode voltar nisso depois. Mas eu quero, como você é mentor de posicionamento, eu quero saber se você consegue só de bater o olho no empresário que é de verdade, no mentor de palco. A pessoa precisa abrir a boca. Não, sim, claro. Porque Não é de olhar, não dá. Né? As aparências enganam muito. Mas quando a pessoa começa a falar, você já vai lendo as entrelinhas e entende se é de verdade ou se é de mentira. Ninguém consegue... O cara tem que ser um psicopata para conseguir te enganar por muito tempo. Mas, em geral, você pega uma palavra ou outra e fala, esse cara não sabe do que ele está falando. Às vezes ele vai errar o nome de um órgão público, de um documento... Ele fala, ele não sabe. Então, ou a história não casa. Não bate, isso que ele falou é impossível. Exato. A gente fala, não. E tem muito, né? Tem o joio e o trigo crescendo junto no empreendedorismo brasileiro. Eu não sei dizer isso, mas todo mundo fala que é muito nítido, que tem que tomar cuidado. Quando você vai escolher seu mentor, é muito importante você analisar o resultado dele, se o conteúdo dele é de verdade ou não, se foi do nada que ele apareceu, se ele conseguiu construir. Tem rastro. Tem pegadas. Tem o lastro tem que pegadas. A gente fala, né? Isso é interessante pelo seguinte, nós estamos vivendo na era das mentorias. Está se iniciando agora um período em que cada vez mais as pessoas estão despertando para a possibilidade de comprar conhecimento diretamente. Isso é muito valioso. Imagina, você é um empresário que tem uma empresa de 50 milhões, autor de livro. Você carrega muita história. A pessoa chega para você e fala, Paulo, eu quero aprender contigo. Ah, quanto é que é? Tanto, e paga. Ela está acelerando 10 anos da vida dela porque ela está aprendendo com você. Agora, você é de verdade. Você de fato quase quebrou, deu a volta por cima. 2 vezes. Fez caixa e contou isso no livro. Tem muitas pessoas que aprendem num curso e começam a falar que são especialistas. Não são. Para você ser mentor de posicionamento, que é a profissão a qual me dedico, você precisa ter gerido crise, aprendido, colocado em prática, errado e consertado. Né? Tem bagagem, tem o lastro. Não é assim, agora eu sou especialista, eu sou mentor. Não, não é. Construiu o quê? Fez o quê? Quais são esses Jogou cases? com quem, né? Jogou com quem? Jogou com quem? Quem pode falar bem de você? Prova social muito forte também. É. Quem fala bem de você? Quem te contratou e pode elogiar o seu serviço? Eu tô há 30 anos já, né? Mais de 30 anos. Então... tem história para contar. Cara, você acha que a mentoria só está começando mesmo? Eu acho que só está começando. O Joel também acha igual. Flávio também, inclusive eles têm apostado nisso e é uma tendência sem volta, será? Talvez só vá se evoluir, vai né? Evoluir. Mas é sem volta. A compra de conhecimento é um processo sem volta. Porque é muito mais negócio do... Eu falo para todo mundo aqui, eu já cansei de falar, já falei milhões de vezes aqui. É o que você falou, se acelera 10 anos o processo.
Você aprende com quem já fez de verdade. O cara vai falar para você porque ele já fez, já errou, já testou. Diferente de uma faculdade, né? E eu ia falar disso. Há muitos anos, o ser humano já é acostumado a comprar conhecimento. Ele compra conhecimento e vai para a escola, ele vai para a faculdade, ele vai para a pós. E são negócios maravilhosos. Né? Eu sou um defensor de quem estuda. Claro. Eu fiz jornalismo, me pós-graduei em cinema documentário e também em análise de política pública no Instituto de Economia da UFRJ, Federal do Rio. Então eu estudei a vida inteira e continuo estudando. Então, estude. Essa coisa de que não vale a pena, que o mundo mudou, estude. Qual a diferença desse ensino formal para o da mentoria? É que na mentoria você consegue tirar a sua dúvida ali, na hora. Vai ter um programa de acompanhamento, vai ter um programa de ensino? Vai. Mas se vira para o mentor e fala, Paulo, tô com essa dor, me ajuda. Me resolve aqui, como é que eu faço? Então, vale muito a pena. E é engraçado que muitas dúvidas que chegam pra gente, assim, às vezes são coisas simples, mas faz muita diferença. É simples pra gente porque a gente já fez 10 vezes. Não é fácil. São decisões difíceis, mas você já tomou. Já tomou, às vezes, 3, 4 direções diferentes do mesmo problema e você já sabe qual o caminho, você vai entender o contexto da pessoa. É fantástico isso. Eu falo assim, pensa um empresário de sucesso se pudesse voltar no tempo e ensinar ele mesmo a não cometer aqueles mesmos erros. Talvez eu não tivesse ficado doente quando eu comprei minhas empresas, ia falar, calma, tem o tempo de Deus, não é o tempo que você quer. Tem saída. Então, eu também acho que é um caminho sem volta, cada vez mais as pessoas estão acordando, mas você sabe por que também acho, eu percebi, não sei se você concorda, eu percebi isso recentemente. A gente que está inserido nessa bolha, a gente tem dimensão do tamanho que ela é e do potencial que ela tem. Mas tem muita gente que não faz ideia do que é isso, cara. Mentoria? Por isso que está só começando. Não tem, não faz ideia. Não conhece ninguém, não conhece o Thiago, não conhece o Joel, o Flávio. Não conhece ninguém, eles não têm a menor ideia. Então, eu sou do Rio de Janeiro, cresci lá, moro em São Paulo há quase 5 anos. Então, onde eu moro, o universo de mentoria, de imersão, de desenvolvimento pessoal fervia. Tá todo mundo buscando, tá todo mundo estudando, tá todo mundo crescendo. Quando eu volto para o Rio e comento o Rio, que é uma das maiores capitais desse país, foi capital federal. Provavelmente a segunda é importante. E falo, olha, a mentoria funciona assim, a imersão funciona desse jeito, as pessoas ficam surpresas, Paulo. Sim. Falam, é sério? Mas é isso? Sim, Elas não entenderam ainda. Algumas, né? Tem muitas pessoas que já estão fazendo isso em alguns pontos no Rio de Janeiro que está isso bem evoluído. Mas, no geral, ainda causa uma estranheza. Não entenderam o poder que existe na venda de conhecimento, na transferência de experiência. E isso tá começando. Tá começando. E é sensacional. E outra coisa que eu falo, você fala que é a favor do conhecimento. O brasileiro não lê, não estuda. Que é uma pena. Nesse último... Só esse mês eu já li 3 livros. Estou terminando um agora, o Dinheiro Emocional, que você viu ali. Legal. O meu livro eu já li de novo. Também já li o teu livro, 2 vezes, inclusive. E tem um... Agora até esqueci qual foi o primeiro que eu li. Eu postei ali, daqui a pouco eu lembro. E, cara, como a pessoa quer empreender e não estuda, não faz uma análise, não faz nada, vai meio na sorte. Uns têm sorte porque tem competência, porque tem bagagem que nem sabe que tem e aplica. Ou porque vivenciou, ou porque modelou alguém, né? Eu vou fazer aqui uma defesa da leitura. Hoje em dia a gente vive num período em que tudo muito acelerado. A gente está sempre correndo de um lugar para o outro, a gente está muito acostumado com as telas, ficar girando ali, lendo. O nosso pensamento, ele processa umas 5.000 palavras por minuto. Mas quando você vai ler, o número de palavras processadas cai para 300, cai para 400. Ou seja, ler desacelera o ritmo do seu cérebro, o que é positivo. Sim, claro. Porque você vai relaxando um pouco mais. E se você lê algo de qualidade, além de preparar o seu cérebro de uma forma melhor, você está colocando conhecimento para dentro. E conhecimento é o combustível da transformação. Sim. Ninguém avança se não colocar mais conhecimento para dentro. Sim. Então, deixar de ler, deixar de buscar conhecimento é querer ficar para trás. Parece que ele é bom, viu, pessoal? Parece que ele sabe o que ele está falando, viu? Quantos anos já fazendo isso? 5 anos. E jornalismo? Então, a minha carreira de jornalista profissional, ela durou 17 anos. Era o meu sonho de criança.
Você queria falar da infância, né? Com 13 anos. Esportivo, não? Era. Sempre, né? É. Futebol, certeza. Muita gente começa assim. Eu tinha 13 anos, o meu time tinha vencido o Campeonato Carioca no domingo. Segunda eu fui pra escola, passei em frente à banca, aí tava o Jornal dos Esportes, eu lembro, que ele era rosa, estampando ali a foto, o Tinha título. placar, lembra? Placar. Tinha. E aí eu olhei para aquilo e falei, é isso que eu quero fazer quando crescer. Eu quero escrever sobre a emoção das pessoas. Que legal. E naquele ano, eu fundei o jornalzinho da escola. Eu tenho um exemplar até hoje guardado lá em casa. Sério mesmo? Tenho guardado. Que louco tenho guardado. isso, cara. 13 anos. Tinha 13 anos de idade. 13 anos de idade. E aí, com 18 eu fui para a faculdade. Com 22 eu me formei. Sendo que, no meio da faculdade, eu já estava estagiando como repórter num jornal lá do Rio de Janeiro. E aí eu nunca mais parei de trabalhar com comunicação, né? Hoje eu faço comunicação digital há 5 anos, mas é comunicação. E trabalhei até 2019 em jornal, depois fiz assessoria para político e comecei a fazer o que eu faço hoje. Então foi uma paixão que começou na infância e era o meu sonho. A gente até falou um pouco sobre, tem coisas que a gente quer muito, tem coisas que a gente não precisa pedir que Deus vai fazer. Era o meu sonho e Deus me permitiu realizar. Ganhei prêmio de jornalismo nacional, regional, enfim, interno. E entendi em determinado momento que eu precisava usar o meu talento para ajudar outras pessoas. Top. E aí entra uma questão de propósito. Sim. Que todo mentor, como você também é mentor, carrega isso. Fala, eu sei, eu consigo resolver esse problema, mas muitas pessoas não sabem. Então como é que eu ajudo essa pessoa? Uma coisa importantíssima, que é o propósito, a maioria das pessoas que já chegaram lá, elas fazem porque querem contribuir. Tem prazer em contribuir, tem prazer em ajudar outras pessoas. Tem amigos que me perguntam, mas você vai ajudar seu concorrente? Vou. Claro. Por favor, me pergunte. Claro. Tem espaço para todos, né? Exatamente. E eu preciso do concorrente. Se ele se destacar, mais provavelmente ainda vou querer ele mais perto ainda de mim. Claro. Né? Por isso que eu criei a minha mentoria agora, que já tem todos os pilares, inclusive já evoluir o conteúdo do livro, porque a gente não para nunca. A mentoria complementa o livro. Complementa o livro. Ou seja, o livro é uma grande porta de entrada. Exato. E aí a gente entra no detalhe de cada pilar, de como eu fiz. E é muito engraçado porque durante esse processo você vai se perguntando como eu fiz isso, porque a gente não lembra, a gente fez na raça. Por isso que hoje a mentoria é importante. Não precisa fazer na raça, segue os passos, né? Claro. Agora, aproveitando e mudando um pouco de assunto, uma pergunta polêmica, hein? Não, antes de só falar com a sua audiência aqui, queria saber se você é empreendedor ou se você não é empreendedor. Se você tem uma empresa, se você empreende, coloca sim nos comentários. Se você ainda não começou, coloca não, só pra gente saber quem é quem que está nos acompanhando. Boa. Acho que eu vou contratar ele, pessoal. Vai ser meu co-host aqui, ele vai vir desse lado e a gente vai... Posso botar também uma roupa de desenho animado para ficar mais interessante? Top. É assim que aprende, assim. Fantasia. Você tá vendo, ó? É assim que aprende, é assim que cresce, é assim que você evolui na sua profissão. Você tem que andar com gente melhor do que você. O tempo inteiro. Eu nunca me contento em ficar no lugar onde eu sou o mais inteligente ou sou o mais bem-sucedido. Eu gosto de ser o pior. Aprender. É lógico. Aliás, esse é um ponto para você saber qual é a hora que você tem que sair do ambiente que você frequenta. Se você não está aprendendo mais nada e se as pessoas não respeitam quem você é. Se existem esses dois fatores, sai de lá. E antes da pergunta polêmica, você tocou num ponto, Paulo, que é muito interessante. Você falou, eu vou ajudar meu concorrente? Vou. Você falou de propósito. Porque, no final das contas, a felicidade, a verdadeira felicidade, ela está na contribuição com o outro. Claro. Imagina, você tem todo o dinheiro do mundo, mas vai ter que morar numa ilha sozinho. Aí você fala, não vou poder comemorar com ninguém? Não. Quando você recebe uma notícia boa, o que você quer? Na Contar hora de pra ligar pra alguém. sua esposa. Na hora. Meu amor, aconteceu isso. Então, pessoas são importantes. E a felicidade está quando você transborda. Não importa se o cara é seu concorrente ou não, você vai... Eu concordo com você, ajuda, porque a gente também aprende nesse processo. Lógico. Quando a gente passa conhecimento, a gente também está aprendendo. Lógico. Então, a felicidade está em ajudar o outro. E isso eu vejo na natureza. Quando uma nuvem está carregada e vai chover, a água cai sobre ela? Não. Não, cai quem está embaixo. Você passa em frente de uma árvore frutífera, tem lá uma maçã. Aí a maçã está pronta para ser degustada. Quem vai comer? É a árvore ou quem está embaixo? Quem está embaixo. Ou seja, ela faz para os outros. O propósito é sempre para o bem dos outros. E a gente ganha indo meio que a reboque, né? É uma consequência. Então você está certíssimo. E é divino, né?
É. Isso, é assim, ó. Não sei, você é pastor? Não. Não? Mas você é bastante religioso, sua família Sou inteira cristão. é bastante religiosa. E primeiro você quis ser jornalista por gosto, Aham. e beleza, tá tudo certo, tá alinhado com o que você quis fazer, e Sim. você continua mesmo numa área dentro do jornalismo Sim. específica. E mas você vai descobrindo isso. E conforme você vai descobrindo o seu propósito e o que você realmente quer da vida, porque você foi feito para fazer aquilo, Uhum. independente do que seja, dá sentido, acaba o vazio, você não fica mais triste, você não sente mais solidão, você só mira e vai. Perfeito. Fala, eu tenho que fazer. Custe o que custar, quer de verdade e dá um jeito de entregar. Você não vai escapar, não. Pergunta polêmica. Vamos lá. Cara, o que você acha do jornalismo hoje? Porque isso é a minha modesta opinião. Uhum. Eu acho que perdeu muito credibilidade. Eu acho os veículos todos direcionados para um lado ou para o outro, ou tendem a forçar a opinião. Não sei se eu estou falando a palavra certa, mas eu não vejo mais o jornalismo imparcial. Lógico, tem exceções. Uhum. Mas como você enxerga isso? Eu acho que a internet... Acho não, tenho convicção. A internet, ela aflorou muitas coisas nesse meio. E é muito importante que a gente faça uma diferença entre o repórter. Eu fui repórter. Eu era o cara que ia pra rua, perguntava a sua opinião, perguntava do outro, escrevia e entregava pro jornal. Tem que separar esse cara que é um trabalhador, chão de fábrica, que está ali lutando pelo sonho, pelo sustento da casa, com quem opina por meio dos veículos de comunicação. Então você vai ter o colunista e o articulador que dão opinião. Isso. E geralmente a raiva que as pessoas sentem, ou a paixão exacerbada que elas Porque sentem, é para um lado ou para o outro. é por quem dá opinião. E aquele cara que está dando opinião, ele não está praticando jornalismo, ele está praticando opinião. Ponto. É isso, exato. Então, eu não gosto do fulano. Fala, esse aí dá opinião. Eu detesto o ciclano. É que ele dá opinião. O repórter, ele apura os lados e entrega a melhor versão. Tá? Então, dito isso, com a internet se expandindo cada vez mais democrática, todo mundo tem um celular, todo mundo acessa a internet, houve uma concorrência pela atenção. Anos atrás, até quando eu comecei, em 2002, quando eu pisei pela primeira vez num jornal para ser repórter, você ainda não tinha internet bombando. Então os veículos de comunicação, eles dominavam a informação. Hoje em dia não. Tinha a população na mão. Se você for parar para pensar, imagina, tem coisa que a gente... Rádio. Não, é engraçado porque tem coisa que eu tinha tomado por verdade absoluta e você vai descobrir que não tem nada a ver. Você fala, meu, não é possível que... É louco, né? Eu sou a favor que no Brasil as pessoas declarem como acontece nos Estados Unidos. Esse jornal defende esse ponto de vista. Alguns até já fizeram isso. Por quê? Fica mais claro você buscar informação sem ficar se ofendendo ou com raiva. Falar, não, esse cara pensa diferente de mim. Agora, quando você realmente quer saber se uma história está acontecendo, como está acontecendo, você vai na reportagem. Você não vai na opinião política, você não vai na opinião. Você vai pegar ali o que o cara está falando, qual é o nome da rua que aconteceu e tal, o que o especialista fulano falou. Então, o jornalismo cumpre um papel muito importante de informar. O problema é, a maior parte das pessoas já não quer mais informação, elas querem opinião. Alguns leem no WhatsApp. Ou só a letra grande. Só lê a manchete e fala, pronto, já estou informado. Não está informado. E tem um outro problema, que é mais grave ainda, mas a gente não vai entrar nesse tema, que a população brasileira cada vez menos tem capacidade de interpretar um texto, né? É verdade. É gravíssimo isso. O cara é verdade. semi-analfabeto e nem sabe. E gente bem-sucedida, inclusive. Gente que tem dinheiro, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Isso pega também a gente que vai se comunicar. Você, mentor, que se posiciona na rede, está escrevendo um livro, eu que ajuda as pessoas a chegarem onde elas querem. Tudo que a gente fala tem que ser muito calculado. Porque às vezes uma frase mal colocada, ela pode abrir margem para uma interpretação que você não quis falar e acaba gerando um problema. Inclusive é óbvio, você não falou. Você não falou. Mas distorcem tudo, interpretam de um jeito que você fala, meu, da onde o cara tirou isso? Enfim, difícil. Mas ficou claro, não fugiu da polêmica. Agora eu quero aproveitar para falar para vocês, contar uma historinha. Esse livro foi uma ideia minha, eu sempre tive muita vontade de escrever um livro. E
por coincidência ou por talvez destino, Conexão divina, né? conexão, ele fez um curso junto comigo do Janguier, o CSE, e ele deixou um aviso, eu No grupo. sou jornalista, eu sou mentor de posicionamento, edito livro. e também ajudo a editar livro, construir projeto, tal, já fiz alguns, tal, e minha memória é um furacão para essas coisas, e eu gravei aquilo. E aí, do nada, eu comecei a pensar, falei, vou escrever meu livro, vou entender como funciona. Aí eu liguei para você, como quem não quer nada, e aí tem uma mágica que você tem que estar bem assessorado, também é atalho. Também você tem que saber um pouco de sorte, que eu não acredito em sorte, mas um atalho, ele tem uma capacidade de tirar e te ajudar a buscar a informação da maneira correta, colocar no papel a sua ideia exatamente do jeito que você quer, mas que também fique interessante para o leitor. Então, o livro fica agradável. Ele já fez muitas vezes isso. Se alguém aí quer escrever um livro, eu super recomendo. Inclusive, ele vai escrever meu volume 2, volume 3, que já estão prontos aqui, ó. Quem vai escrever vai ser você, eu vou só editar. Eu falo isso porque ele ajuda muito e ele é um trabalho em 4 mãos, né? Estrutura, edita. Transformar um capítulo no outro. Não, vamos esperar essa informação, é muito boa, deixa aqui, vamos criar o próximo capítulo, deixa eu ver o que mais dá pra gente extrair desse capítulo. É isso? É bem isso, porque muitas pessoas querem escrever um livro, mas elas se perguntam, como eu vou começar? Mas a minha história vai contar o quê? E o meu trabalho é entender o que você carrega, estruturar isso, dividir os capítulos e falar, agora vai, faz o capítulo 1. Não, já acabou isso aí, agora faz o 2. E aí o livro vai tomando forma para que ele conte uma história e faça sentido para quem está lendo. Então não adianta só escrever porque está sentindo, eu senti vontade, vou escrever um livro. Isso não adianta de nada. Para quem? Quem vai ler? Tem público. Tem que saber o que você carrega de verdadeiro, se é interessante, se as pessoas querem. E aí entra o que eu chamo de inteligência literária, que você falou com outras palavras. Todo mundo tem uma história para contar, mas será que as pessoas querem saber aquela história? Faz sentido. Existe uma forma de você transformar o seu conhecimento, o seu conteúdo em algo interessante para o público. Porque se você não fizer isso, ninguém compra o seu livro, ninguém lê, ninguém indica. Isso vale para o empreendedorismo. Você quer abrir um negócio, você tem que perguntar. Alguém quer comprar esse produto? Exatamente. Há demanda para esse produto? O que eu vou fazer é interessante? Tem mais alguém fazendo? Como esse cara fez? Por que ele deu certo? Existe espaço para mais um? Perguntas simples que você precisa fazer. Esse produto tem uma margem de lucro que me permite pagar aluguel, funcionário e ainda trazer sustento para minha casa? Coisas básicas que você precisa fazer. Por isso que a mentoria é fundamental. Às vezes o cara tem um sonho. Qual é o seu sonho? É abrir uma loja de prancha de surf. Aí ele quer fazer isso lá no interior do sertão. Quem vai comprar? Ninguém. Absolutamente ninguém. Não, mas é o meu sonho, eu tenho fé. Não adianta se você está fazendo errado. Então ouça as pessoas, entenda o mercado. Busque, mais uma vez, informação e conhecimento transforma o que você quer fazer. E tem uma pessoa que fala muito isso, eu quero saber se você sabe quem é, fala que geografia importa. Meu irmão, né, Thiago Brunet, que fala muito sobre isso, e é verdade. E eu vou linkar essa provocação que você está fazendo com o que você falou um pouco antes. A gente se conheceu porque eu fui num curso do Janguier Diniz, ela ia deixar um abraço para o Janguier. Lá eu me apresentei no grupo e a gente não se viu pessoalmente. Não, a gente não se falou nada. Foi pelo grupo de WhatsApp. Agora, verdade, nada. Eu não sabia quem era você. Agora olha o ponto. Eu decidi num ambiente de conhecimento, ele também, lá a gente se conectou, virou um negócio, tem um livro e eu tô aqui hoje. Se eu falasse, não, isso é besteira, não, eu vou ficar em casa. Quando você se expõe ao conhecimento, o conhecimento te apresenta uma estrada. Por isso que é importante você participar de ambientes de conhecimento onde tem pessoas que estão avançando. Ia falar agora. Outra vantagem absurda na mentoria, ficou um pouquinho salgado. A frequência e o ambiente. Te muda, te obriga a se mexer. Você não consegue ficar parado quando todo mundo do seu lado está se mexendo e está te bombardeando de informações e oportunidades. Você levanta da cadeira ou você vai ficar para trás e você enxerga isso. O meio, o ambiente, ele te ajuda, ele vai te moldando.
E conectando com a frase do Thiago, que ambiente importa, e quando eu tomo a decisão de sair do Rio, geografia importa, eu vou até fazer de novo. E conectando com a frase do Thiago, geografia importa, tem muito a ver com isso. Quando eu decido deixar o Rio para morar em São Paulo, é porque eu queria estar num ambiente onde as pessoas fazem aquilo que eu queria fazer. Entendi. Muito provavelmente, se eu ainda estivesse morando no Rio, eu não teria ido naquele encontro. Foi durante a semana. Foi uma sexta, né? Quinta, sexta e sábado. Mas enfim. Segunda, terça e quarta, não sei, mas é durante a semana. Mas por que eu fui? E é das 7 da manhã à meia-noite. Uhum. Das 7 da manhã à meia-noite, sem dó. Então, se eu não tivesse morando em São Paulo, perto desse ambiente, eu não estaria lá. Por isso que a geografia importa. Talvez fosse, mas seria mais complicado, né? Porque tem bastante gente do Brasil inteiro que vai, é um baita programa, mudou minha cabeça, mudou meu pensamento. E outra coisa importante, não é porque você está indo bem que você tem que parar. Uhum. Você está indo bem, mas tudo que você sabe, tudo que você aprendeu, te trouxe até aqui, ó. Se você quer, por exemplo, se você quer construir uma empresa de 50 milhões, o caminho é esse. Agora, para construir a de 100, não é mais esse. É uma coisa nova, é uma etapa nova. E para você construir essa empresa, você tem que construir o empresário de 100. É isso aí. As coisas caminham em paralelo. Você precisa cuidar de você, tanto física, como mental, como espiritual, como conhecimento, tudo. Você precisa caminhar para poder atingir o objetivo, senão a sua empresa não se sustenta ou você não sustenta a pressão que a empresa vai colocar em você. Que é grande. Muda o jogo. O crescimento exige muito da gente. Ninguém vai crescer e vai continuar o mesmo. Eu brinco que assim, antigamente um erro para mim custaria R$1.000, R$10.000. Entendeu? Você sobrevive com isso. Agora um erro custa milhões de reais agora. Não tem mais erro de 100 mil. O erro é milhão. E às vezes acaba com a tua empresa. Um erro. Você não pode errar. Então o nível de exigência, o nível de maturidade, a pressão para tomar decisão é proporcional. E aí você tem que estar preparado. E por isso, eu falei isso para você no início. Quer garfo, do processo. Coisa? Vai com a mão, né? Com a mão. Tá. No início do processo... Não sei, né, pessoal? Vem do Rio, não sei como é lá. No início do processo de estruturação do seu livro. A gente tem no Brasil, a maior parte dos empresários são médios, pequenos. Sim. Todos querem aumentar o faturamento, todos precisam aprender o que o seu livro está falando. Como formar equipe, como liderar, como delegar, que é um discurso muito próprio seu e presente. E eu falei, cara, esse livro tem tudo para ser necessário para os empreendedores, porque ele aponta para onde eles querem crescer. Tem todas faturar 50 milhões. Tem todos os caminhos, mas é só, igual você falou, é só um gostinho. Aí dá para aprofundar mais, e aí tem que ser na mentoria. E aí a gente detalhou tudo, muito legal, e eu vou postando algumas coisas aqui, dando essas pílulas aos pouquinhos para vocês. Uma coisa que me marcou isso aí do que você falou, primeiro que você me fez uma entrevista primeiro. Acho que justamente, eu não sabia, mas hoje dá para entender que foi uma conversa, mas eu percebi que era uma entrevista. Primeiro para saber se tinha conteúdo de verdade e se fazia sentido escrever o livro ou não. Você costuma fazer isso? Né? Não pega qualquer projeto porque é ruim, né? Não. Eu falo que essa é uma das diferenças que eu tenho para o mercado. Tem outras pessoas que ajudam a estruturar e editar o livro de terceiros. Mas geralmente o cara vira e fala assim, que história maravilhosa, Paulo Quito, vou escrever agora. Aí você conta a sua história, a pessoa só escreve e te entrega. Toma aqui, ó, realizei o seu sonho. Eu me incomodo com isso. Porque no final das contas, se o livro não vender, é o meu nome que está nele. Então eu falo, você não acha melhor seguir esse caminho? Porque tem esse livro aqui no mercado que seguiram um caminho semelhante e foram bem. É a inteligência literária. É você transformar, adaptar aquilo que o autor carrega com o que a audiência está querendo. E não simplesmente entregar um livro e falar, toma aí, eu realizei teu sonho. Porque 100% do que está no livro é meu. Claro. 100%. Claro.
Você só ajuda Não, o a primeiro construir a história. A narrativa. Para ser interessante. Por que você vai colocar esse assunto primeiro que esse? Por que você vai inverter? Como que a gente vai chamar o público para esse assunto? Muitas pessoas me procuram e falam assim, minha história é maravilhosa, você tem que ouvir minha história, porque eu não sei o que, eu fiz isso. Aí eu sempre falo a mesma coisa. Olha, eu não tenho dúvida que essa história é muito boa, só que biografia não vende no Brasil. Você falou isso pra mim mesmo. Biografia não vende no Brasil. E eu nunca quis fazer a biografia. Eu nunca quis. É engraçado, né? Mas por que eu sei disso? Porque toda semana eu olho a lista dos mais vendidos e fico analisando qual é o livro que vende. Então é muito melhor você escrever sobre o que você sabe e no meio do caminho contar a sua história do que querer empurrar a goela abaixo um livro sobre eu nasci em 1900 não sei quanto, tal, que as pessoas não compram, não se interessam. Né? Então o livro é feito para ser lido. O meu trabalho é transformá-lo em vendável. É isso que eu faço. Você gostou? Gostei. É legal, né? Gostei. E lindo. Também. E ficou lindo. Ficou bom. Ficou lindo. Já tive vários feedbacks positivos, inclusive de... Conta isso. Isso é muito interessante. De pessoas que não leem. Uau. Então, depois de 100 anos, já estou no 4º capítulo do seu livro. O seu livro é muito interessante. Eu quase chorei na página não sei o quê. Várias. Depois a gente vai fazer um compilado disso daí. E só está começando, né? Para o autor, essa é a maior recompensa. É muito legal. Não é, porque entrou na lista dos mais vendidos, porque o livro custa R$90 e as pessoas estão comprando, nem esse é o valor, mas enfim, estou só ilustrando. O maior recompensa é quando alguém vira e fala, eu li e gostei da parte tal. Aí você fala, essa pessoa realmente leu o livro. Realmente fez sentido para ela. É a parte mais gratificante de escrever um livro. Não, mas é interessantíssimo, que você fica nessa apreensão, porque você fala assim, a mãe, toda mãe acha o filho lindo, né? Não adianta pedir pra avó ler. Ei, vó, não, achei lindo meu netinho. Isso não adianta. Então, na teoria parece, você acha que é bom, eu tinha esperança, mas ficou bom de verdade, ficou muito legal. Recomendo para todo mundo que é empreendedor. Todos os royalties do livro, todo o lucro a gente vai doar para o Hospital do Câncer. Isso é bem interessante também. E aí eu lembrei de uma coisa, agora não sei por que veio na minha cabeça aqui, de uma conversa nossa sobre o livro, e você me perguntou o que você acha do pessoal, que eu recebo muito essa pergunta, você fez para mim. O pessoal que tem medo de treinar o funcionário e o funcionário ir embora. Você lembra disso? E quer falar? Ou... Não, vai, fala. Aí eu falei, é lógico que tem que treinar o funcionário. Quanto mais, melhor. E se ele for embora para uma empresa melhor que a sua, maravilha, parabéns para ele, você cumpriu sua missão, você melhorou a vida de uma pessoa que vai voar dele. Isso aí é muito difícil alguém falar, eu gostei, a gente tem que pôr isso no livro. Mas acho que a gente não pôs assim especificamente, mas é um pensamento que muito empresário tem, né? Medo de perder o funcionário, ou medo de preparar um time pensando no concorrente. Você não pode ter esse medo. É igual o pai criar o filho dentro de casa com medo de soltar ele para o mundo, né? Alguma coisa assim, uma analogia mais... Eu acho que esse seu posicionamento, ele resolve uma dor de muitos empresários. O cara fica com medo de treinar. Mas eu não confio no fulano. Alguém vai oferecer R$10 a mais e ele vai. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Se a pessoa te troca por R$10... Melhor para você. Melhor para você. Melhor para você. Agora, o tempo que... Foi como você falou. O tempo em que aquela pessoa bem treinada estiver do teu lado, ela vai trabalhar bem. E existe maneiras de você segurar esse funcionário e não é financeiro. O que segura o funcionário dentro da sua empresa, os bons, porque os ruins você tem que demiti-lo o mais rápido possível. O que segura o funcionário dentro da sua empresa é a sua cultura. Ele tem que estar alinhado com a sua empresa, ele tem que se sentir pertencente à sua empresa. Então ele faz parte daquela empresa. Eu tenho convicção, por exemplo, já fiz essa pergunta algumas vezes para o meu time, se eles recebessem uma proposta, se eles deixariam uma proposta de valor maior. E algumas pessoas já falaram que não, porque estão comprados com o projeto e enxergam onde eles querem chegar junto com o crescimento da empresa. Então, isso tem que estar claro. Você tem que dar clareza para o seu funcionário e o que você espera dele. E aí ele vai comprar a briga com você e acabou. Acabou. E aí você pode crescer, alavancar, enfim. É simples fazer, muito simples, mas não é fácil. São coisas diferentes. Bom, agora, já que eu sou jornalista, repórter, eu vou fazer uma pergunta também. Manda, o podcast é seu, não é meu, mas pode perguntar o que quiser.
Nesses anos todos, Cara, o que você achou eu vou mais... cortar aqui que senão vai passar o ponto, cara. Nesses anos todos empreendendo, você começou muito novo, né? Com 8 anos já trabalhava na papelaria do seu pai. Você aprendeu muitas lições. O resultado que você tem é um resultado muito expressivo. E você conseguiu ele no varejo. Que é raro, né? Como é que você acha que conseguiu isso? Então, essa pergunta é a pergunta do milhão, mas eu tive, para construir minha mentoria, eu tive que validar essa pergunta. Porque senão, como é que eu vou ajudar a ensinar alguém se eu não sei como eu fiz, se eu só fiz? Aí não dá para ensinar. Mas são vários... É uma somatória de coisas, né? Primeira coisa que o empreendedor precisa ter, eu vou ser mais superficial na resposta. Então, eu fiz uma pergunta bem difícil que eu vou comendo enquanto você fala. Vai comer. Primeira coisa, o empreendedor tem que ter coragem e confiar em si e acreditar em si mesmo, porque todo mundo vai ser contra você sempre. Não adianta. Aliás, não sei se a gente colocou no livro que todo mundo perdoa um bandido, mas não perdoa o sonhador que errou e que deu errado, né? E essa é a primeira qualidade. Ele tem que ser corajoso e confiar em si, porque ele vai ter que desbravar e sair da zona de conforto e vai comprar uma briga contra todo mundo, inclusive às vezes dentro da própria casa. Uma história boa que todo mundo acha que eu sou herdeiro, porque a minha empresa tem 65 anos. Mas eu sou herdeiro, trabalhei com meu pai muitos anos, 20 anos, e já estou 10 anos sozinho. Eu, para crescer e para conseguir construir as minhas ideias, que são completamente divergentes da do meu pai, e não tem nada de errado com isso, são épocas diferentes, conceitos diferentes, respeito máximo. Ele não conseguia entender o meu propósito e onde eu queria chegar, porque era além do que ele enxergava e do que ele considerava certo, e eu não concordava com o jeito que ele fazia negócio. Eu tive que abrir a minha empresa, a parte do meu pai, sem nada. Comecei do zero de novo. Então aí entra coragem e confiar em si mesmo. E proteção divina, claro, mas acompanha quem dá o primeiro passo, não é? Primeiro dá o passo. E aí eu construí a minha empresa, estruturei ela, venci, depois eu voltei e incorporei a empresa do meu pai, que eu também cuidava, que já era minha, só estava separado, eu trouxe para dentro. E aí ele disse que sempre me apoiou, que me elogiou, que acreditava em mim. Que meu avô ia estar orgulhoso e tal. Agora é fácil, mas é engraçado, mas é assim que é. E aí eu criei esse método. Então são três pilares muito bem definidos, que é visão, lucratividade e cultura e desenvolvimento. Então 3 pilares. Dentro de cada pilar tem mais 3 pilares dentro de cada pilar. E aí, passando por por todas essas jornadas, você constrói uma empresa de sucesso. Não tenho a menor dúvida, qualquer segmento, qualquer produto. Primeiro você tem que enxergar a sua empresa, ver onde está a oportunidade que você está deixando passar e como que... Só que aí eu ensino para você como. Falar é fácil. Vai para casa e pensa na sua empresa. Não é assim. Como que eu vou pensar na empresa? Qual estratégia? Qual ferramenta? Como que eu vou fazer isso? Então, eu dou o direcionamento. Você vai para casa, vai descansar um período e só vai pensar nisso até você estressar todas as possibilidades, fazendo isso, isso e isso. Beleza? Beleza. Próximo passo. Já avaliou onde está a oportunidade? Onde você quer chegar? Qual é o plano? Está definido? É o plano A que nós vamos traçar? Nós vamos até o plano A até o final. Não vamos desviar. Mas apareceu uma oportunidade, tanana, tanana. Faz parte do projeto do plano A que a gente traçou? Isso é importante. Faz? Beleza. Não faz? Esquece. Não é agora. Deixa na gaveta aí, uma hora nós vamos atacar ele. Ainda que seja uma grande ideia. Não importa. Foca onde você está. Porque senão você não vai para lugar nenhum. Verdade. Você começa indo para cá. Você quer jogar do quê? Sou centroavante. Pô, mas a seleção brasileira quer me levar de zagueiro. Nesse caso, eu acho que eu até trocaria, mas... até trocaria. Mas não é assim. Não é assim. E aí você tem que ver. Aí depois que você traça o plano,
como que eu vou fazer para crescer esse plano? Uhum. Como eu vou vender? Muito Para bom. quem eu vou vender? Com quem eu vou me associar? Posso comprar melhor? Posso vender melhor? E, enfim, aí não para mais, aí você passa pela cultura, que é treinar o time, que a gente já falou algumas coisas, e aí você vai atingir o objetivo. Qual é o próximo passo? Da empresa? É. Aumenta o faturamento? Qual é o próximo passo para o crescimento? Quais são os que você falou até agora? Visão, lucratividade, cultura e desenvolvimento. Lucro. A gente começou na Visão. visão, passou para a lucratividade, Essa é a sua mentoria. criou cultura e desenvolvimento. Aham. Terminou o ciclo, Aham. beleza? Atingimos o objetivo. Qual é o próximo passo? Aumenta o faturamento, eu diria. Não. Visão, você volta para a visão. Qual é o próximo Uau, passo? que bom. Ué, como que eu vou... Atingir o objetivo, Como eu enxerga de novo. Como eu construí a empresa de 50 milhões? Parei, saí de cena, fui ver o que eu tinha que fazer. Construir, Muito bom. beleza. Como? Assim, assim, assim. Beleza. Qual é o próximo passo? Lucratividade. Dá. Tananã, tananã, tananã. Vou precisar de time? Vou. Forma o time. Assim, assim, assim. Deu certo? Deu. Atingiu 50 milhões? Atingi. Qual é a próxima meta? Aí você volta Vai na visão. Muito bom. Muito bom. Não tem como. Cria um ciclo de crescimento. E não tem como, porque funciona. Claro. Tá a prova aí. E eu vou provar aí para todos os outros empresários que estiverem andando comigo. Não tem como, é matemática. Matemática. Acompanhe. Leia o livro. Tem muita coisa lá que você vai gostar e vai aprender para aplicar na sua empresa. E, aliás, não compra um, compra 2, 3, 5. Você sempre tem vontade de ajudar alguma instituição, tá aí a oportunidade de ouro, além de contribuir com o seu amigo, com uma pessoa que você respeita e admira, ou não, ou quer falar mal também, compra, não tem problema nenhum. E os royalties vão ajudar o Hospital do Câncer. Muito legal. Agora, parabéns. Não, agora fala de você. Fala da sua mentoria, como que você saiu do jornalismo para esse nicho específico, qual a oportunidade que você enxergou. É isso. Quando eu saio do jornalismo, eu estava muito acostumado com as grandes coberturas, os grandes assuntos. Então, como é que você faz uma comunicação de massa? Só que quando eu vim para São Paulo e eu comecei a entender onde eu ia me encaixar, eu comecei a perceber que a questão da comunicação de massa não era o interesse das pessoas. Elas queriam se posicionar. Elas queriam ser reconhecidas porque são grandes empresários, porque tem uma mensagem que encanta as pessoas. Aí eu comecei a conversar, entrevistar, tentar entender como eu poderia ajudar. E aí eu montei uma mentoria que chamou Comunix. E ali acho que tem uma história muito interessante. Fiz um roteiro de aula muito bom. Gravei no estúdio, muito bom. Luz, câmera de primeira. Não vendi nenhuma mentoria. Aí tem uma aula minha que fala sobre isso, mas beleza, segue. Nenhuma mentoria. E aí no dia seguinte eu falei assim, será que eu fiz o certo? Será que eu deveria ter deixado o Rio de Janeiro? Eu tinha uma carreira lá consolidada e uma coisa que eu gosto de falar, Paulo, é que eu não deixei o jornalismo profissional porque eu era mal sucedido. Sim. Porque deu errado. Porque é muito fácil, você muda de cidade, porque deu errado. Quebrei, me dei mal. Quebrei, vou tentar outra coisa. Não, eu tava muito bem. Meus amigos me chamaram de maluco, você é maluco. Normal, é o que eu acabei de falar, tem que ter coragem. Né? Eu falei, não, eu vou porque eu acredito nisso. E quando veio a primeira grande derrota, eu me questionei. Falei, caramba, será que eu fiz certo? E aí, interessante... Será que era isso mesmo? Que tem uma história no livro... E é normal a gente se confrontar o tempo inteiro, né? E é normal a gente querer voltar para a nossa zona de conforto. Lógico. E eu lendo no livro das Histórias Eternas, a Bíblia, lá tem a história do povo hebreu que sai do Egito rumo à Terra Prometida, só que no meio do caminho eles passam por um monte de problema e eles questionam. Eles querem voltar, eles falam, mas Moisés, você tirou a gente de lá pra gente morrer de fome. É muito louco que isso. Saudade das cebolas do Egito. Eles eram escravos. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles eram escravos e teve gente querendo voltar. E essa história veio na minha mente. Eu falei, cara, eu entrei no deserto. Eu não vou voltar. Não, e atravessou o Mar Vermelho, gente. Viu uma maravilha incrível, Como é que né? pode isso? Mas acontece. Mas o ser humano é assim. Você que está nos acompanhando, muito provavelmente já sentiu vontade de voltar.
de retornar para onde você já esteve, porque é mais confortável, porque ali você sabe como funciona. Só que é o seguinte, para vencer, você tem que pagar o preço da travessia. É, Foi o que o povo de Israel fez, alguns passaram, outros ficaram no meio do caminho, sim. e eu decidi, falei, não, eu vou em frente. E você foi testado? Porque às vezes aparece uma proposta... Ah, para mudar? Sim. Voltar para sim, jornalismo, claro, uma proposta que claro, você sempre quis. Claro. Sei lá, você quer ser Claro. diretor internacional, daí vem a proposta, Não. daí você fala, pô, agora? Teve gente que falou, não, vem, cara, tem vaga aqui para você Louco, fazer né? isso. Né? E aí, o que eu aprendi? Eu aprendi com os erros. A gente faz o debriefing, né, depois que faz um lançamento, para você identificar o que deu certo e o que deu errado. Isso tá dentro da visão, entendeu? Aí eu entendi, o valor estava um pouco alto para a capacidade que as pessoas tinham de pagar no cartão. Naquele O momento. horário não estava bom em que eu abri o carrinho, porque o cartão não ia passar. E aí eu montei um time de vendas. E eu entendi que para vender naquele ticket, era o meu primeiro lançamento, 5 anos atrás, para vender naquele ticket alto, eu precisava conversar com as pessoas. E em uma semana, a gente vendeu 10 e começou a mentoria com 10 pessoas. Ou seja, não deu certo no lançamento. Não deu certo no online por conta desses motivos. Mas depois que eu ajustei, deu certo, aí segui. Boa. E é o que eu sempre falo aqui: primeiro vende, depois arruma a casa. Não adianta o estúdio bonito, secretária, computador, sei lá, prédio lindo. Se não vender, não adianta. Tem que vender. Primeiro vende, depois arruma a casa. Simples assim. E a, E é um erro comum, e a tá? primeira derrota, ela não significa que é definitiva. É só uma pedra que passou no seu caminho. Aí Exato. você aprende a desviar e seguir em frente, mas jamais voltar atrás. Jamais. É louco, né? E foi assim eu comecei. E fui ouvindo as pessoas e entendendo desse desejo que elas têm de escrever livro. Tem muita gente que tem capacidade e não consegue falar para a câmera. Então eu tenho uma mentoria que ajuda a pessoa a destravar, a falar com segurança. Que o julgamento vai vir, porque vai vir de qualquer jeito. Vai. Então é melhor você fazer. Por exemplo, se você começou a se posicionar nas redes, alguém deve ter falado, olha lá, o blogueirinho. Paulo agora é Ah, blogueirinho. normal. Mas eu nunca liguei. Isso eu tive esse mérito. Mas tem pessoas que se incomodam. E se você não fizesse, teria gente falando, ah lá, encostada lá, tá acostumada aí na papelaria, não quer fazer mais nada. Porque as pessoas que nasceram para falar mal, elas vão falar mal. Agora, quem nasceu para avançar dá sempre um passo para frente. Quando você dá um passo para frente, quem fala mal de você já não Já tá te vendo pra mais, trás, já né? tá para trás. É. E é engraçado como você tem que mudar de mesa e é natural, né? Uhum. Você tem que abrir mão de umas coisas. Você vai concordar comigo que não tem como. Você já percebeu como todos os mentores e todas as pessoas falam as mesmas coisas? Todo mundo, de um pouquinho, um vírgula diferente, porque... Então, sei lá, o Flávio é bilionário, fala a mesma coisa que fala um outro bilionário, o Benchimol, que fala a mesma coisa que o Joel, que fala a mesma coisa que o Thiago, que fala a mesma coisa que você, que fala a mesma coisa que o Paulo, porque é assim. Uhum. Então segue, pô. Claro. Segue, só segue. Tipo, eu falo que ler a Bíblia mudou minha vida, pra melhor, assim, anos de anos. Só ler a Bíblia. O Ninja fala, eu amo o Ninja. Aliás, Ninja, se você assistir esse podcast, venha. Ele fala, se mudou a vida de um bosta igual eu, imagino o que não vai fazer com você. Já viu ele falando isso? Ele é espetacular. Então é isso. Então, é a mesma coisa, sabe? Lê, estuda, faz mentoria, lê a Bíblia, cuida da saúde, Cuida da saúde. vai treinar, se arruma, se sinta bem com você mesmo. Cara, e vai embora. É a mesma coisa. Tem muita gente que se engana com essas coisas e fala, não, esse é o meu jeitinho, não, eu sou assim, é minha personalidade. Agora, se você não souber causar um impacto positivo, você não vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. E tem que estar preparado, porque a chance passa, né? A chance passa. Os gregos, eles têm duas formas de falar sobre o tempo, né? Tem o tempo oportuno e tem o tempo cronológico. Cronos e Kairos. E então, quando você pega alguns textos, às vezes o tempo está escrito Cronos, às vezes está escrito Kairos. E Kairos, ele é ilustrado com a figura de um jovem que tem só um rabo de cavalo e asas nas pernas. Porque ele é veloz. É o tempo oportuno. Então, se Kairos, que é veloz, passar por você, você só tem uma chance de agarrá-lo, pegando pela trança.
Mas se ele for mais rápido, você não pega. Ou seja, tem oportunidades que passam na sua vida que se você não aproveitar, Já você era. nunca mais vê. Tem que estar atento. Louco, né? Tem que estar no lugar certo. Tem que estar com as pessoas E certas. tem que ter coragem, meu. Tem que ter coragem. Vai, acredita, mata no peito, vale a pena. É, sem coragem a gente não vai a lugar nenhum. E coragem, ela não é a ausência do medo, né? Vai com medo mesmo, tá na Bíblia, inclusive. Eu preparei um treinamento, chama O Mestre da Influência, e é baseado nos 12 pilares da influência de Jesus. E um deles é a ousadia. Jesus, quando se posiciona pela primeira vez, ele está numa sinagoga em Nazaré, que é a cidade que ele cresceu. Deram uma palavra para ele falou, era para ele se sentar e continuar assistindo ali a cerimônia. Ele levanta a voz e fala, hoje essas palavras se cumpriram. E aí começa um reboliço na sinagoga. Ele teve coragem, ele quebrou um protocolo, mas ele teve coragem de falar que ele era o Messias. Deu uma confusão, tentaram matar ele, beleza, mas ele se livrou. O ponto é que por conta disso eu comecei a estudar o que é coragem. E a coragem não é um toque de fé, a coragem não é uma palavra, a coragem é uma decisão, é racional. Falar, eu tô com medo, mas eu vou lá, porque eu tenho que ir, porque faz parte do meu objetivo. Então é isso, é a decisão de ir, mesmo que o medo fala para você ficar. E todo mundo fala. Quando eu falo que as pessoas falam as mesmas coisas, esse é um exemplo. Ah, não quero, não gosto, tô com preguiça. Não existe isso. Vai, acabou e pronto, faz o que tem que ser feito. Esse é uma coisa que todo mundo fala, né? Interessantíssimo. Dani, tá boa a carne? Cara, muito boa, parabéns. Você sabe que você tem um talento nisso, né? É, mais ou menos. Pô. Mas, como diz meu amigo, eu bem orientado, eu faço direitinho. Não, muito bom. Dá para vender mentoria disso aí. Não, deixa pro Netão. Uhum. Netão, deixa pro Netão. Cara, duas coisas que eu quero saber de você. Quem está começando, o que você recomendaria? O cara que quer ensinar alguém, ou que sentiu o propósito, ou acha que tem conhecimento, qual a sua recomendação? O primeiro ponto é a pessoa encontrar qual é a mensagem que ela carrega. Mensagem não é propósito. Mensagem é a direção que você aponta para as pessoas. Tem 3 perguntas que eu uso para que as pessoas descubram a mensagem que elas carregam. A primeira é, o que você faz e as pessoas elogiam e até então você não tinha percebido que era uma virtude? Por quê? A gente está tão acostumado com a gente que a gente faz algumas coisas naturalmente. Aí vem alguém e fala assim, pô, mas você é muito bom em dar conselho. Caramba, você é muito bom em orientar as pessoas. Aí você fala, eu faço isso desde que eu tenho 9 anos de idade. Para mim é normal. Só que quando alguém vê o que você tem esse talento e você começa a perceber que aquilo é uma virtude, aquilo pode ser ensinado, pode ser compartilhado com as pessoas. A segunda pergunta é, o que você estudou e pode ensinar? É o meu caso. Eu estudei comunicação, fiz faculdade, fiz pós-graduação, fiz um monte de curso, continuo estudando, continuo lendo muito. Então eu posso ensinar comunicação porque eu estudei. E a terceira pergunta para a pessoa encontrar a mensagem, que eu acho que talvez seja a mais poderosa, é o que você superou de ruim, óbvio, e pode apontar para as pessoas a luz no fim do túnel. Às vezes a pessoa quebrou a empresa, quebrou a família. Às vezes ele viu a morte de perto e saiu de lá. Mas ele superou. Uma vez que ele superou, ele pode mostrar como é que faz, como é que sai. Tem tantas pessoas, a gente está aqui fazendo churrasco, conversando, um papo agradável, tem empresários nesse momento que estão com a arma na cabeça para tirar a própria vida porque elas faliram, porque não conseguem encarar mais a esposa porque morre de vergonha. Aí vem o Paulo Quito e fala, cara, calma, eu já quebrei 2 vezes. Aí você pode construir uma empresa de 50 milhões como eu, é só fazer isso, isso, isso. Ou seja, a sua mensagem leva esperança, leva conhecimento e salva vidas. Então o primeiro ponto é a pessoa descobrir... Nem eu sabia dessa aí. Esse é um corte, hein? Paulo Quito salva vidas. O primeiro ponto é a pessoa definir qual é a mensagem dela. Ela entender o que ela tem que compartilhar. Por exemplo, eu digo que as pessoas têm uma mensagem e ajudo elas a compartilhar. Essa é a minha missão de vida. Então, quando você descobre a sua mensagem, você começa a comunicar essas pessoas. E aí tudo vai melhorando. Espetáculo, espetáculo. E tá certo. Pior é que tá certo. Uma mensagem final, você que é empresário, você que tem dúvidas, muitas dúvidas, porque eu sei que você é dúvida. Uma outra dor que todo mundo questiona é solidão.
Solidão para mim é o maior desafio, porque tomar decisões difíceis sem ter com quem conversar, porque ninguém sabe exatamente o que você está passando, só você. Ó, então, aproveitando essa deixa aí do Dani, você que é empresário, você que tem coragem teve coragem de dar esse passo, tá buscando ajuda, tá buscando opinião, tá buscando alternativas, porque solidão é uma coisa que incomoda na vida do empreendedor. É um desafio muito grande. Eu sofri muitas vezes isso. Então, nessas horas, ter um sócio às vezes é muito bom, alguém para compartilhar. Você que tem uma empresa familiar, que são dezenas, centenas de milhares, eu não sei o número, mas são muitas empresas familiares que têm dificuldade até de convivência, pai, filho, marido, esposa. Eu posso te ajudar há 20 anos. Verdade. Trabalhando com meu pai, eu sei circular os dois mundos, eu sei o que meu pai espera de mim, isso eu sei hoje. Na época eu dei muito murro em ponta de faca por inexperiência, por arrogância. Então, todas essas trajetórias a gente pode contribuir e eu vou fazer isso com a maior boa vontade e melhor intenção do mundo. Daniel, cara, eu espero que você tenha gostado. Gostei. A gente está caminhando para o final, esse papo fluiu aqui, voou. E só que tem um quadro no nosso podcast que chama Bate-Bola. Uau. Você que é vascaíno, Tá amarrado. Pô, o cara tava me tratando bem, agora vem com essa provocação barata. aí galera, quadro Bate-Bola com o empresário, com o Daniel. Diz ele que está preparado, vamos ver se ele vai responder adequadamente essas perguntas. Pode, não? Vai lá. Preparado? É momento de desconforto aqui, mas vamos lá. Não, manda ver, cara. Uma decisão que mudou o seu jogo. Trocar o Rio de Janeiro por São São Paulo, Paulo. tinha certeza que você ia falar isso. Um erro que te ensinou mais que um acerto. Eu contei a história do lançamento. Ah, é verdade. Então, confiar na estrutura e não... ali eu aprendi sobre a importância do time de venda. Então, aquele erro ali me ensinou muito. Eu nunca mais deixei de ter pessoas trabalhando com venda comigo. Essa ideia de guru da internet, que você vai fazer tráfego, vai botar 1 milhão no seu bolso, é mentira. É mentira, eu provei isso na prática. Então, tem um time de venda, as pessoas que vão entrar em contato, que vão reforçar sua mensagem e que vão fechar. Boa. Um hábito inegociável como empresário. Ler a Bíblia. Boa. Inegociável. Top. Um livro que todo empresário deveria ler. Ah, vou repetir. Não, Não pode repetir? Não. Todo empresário deveria ler? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Esse é um grande livro. Ele é sobre comunicação, mas o empresário precisa saber se apresentar, se comunicar, fazer network de verdade. Tem uma versão de um brasileiro que ele completou, ele tá até estourado na internet, eu esqueci o nome dele. Que parece o professor do Casa de Papel. Ah, eu sei quem é. Mas o livro é em geral para qualquer empresário? Qualquer empresário? Não, ele pegou... Não, a pergunta. É, Qualquer empresário. qualquer um. Um livro. Eu acho que então, assim, o cara que quer começar, ele vai ler esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Top. O cara que já começou tem que ler Como Criar uma Empresa de 50 milhões, do Paulo Kier. Eu tava só esperando para ver se ele ia acertar ou não. Tava só esperando. Um aprendizado que todo empresário deveria saber. Já demos vários aqui. Caixa é mais importante que o faturamento. Lucro, né? Ter o dinheiro no caixa, né? Também fluxo de caixa. Isso aí é duro, viu? Duro. Porque tem muita gente que fica alardeando, porque meu faturamento é isso, às vezes a margem do cara é de 5%. Então o que adianta o faturamento alto? Aí faturamento é ego. Tem o Habib sempre fala isso lá, o ex-CFO do Janguier. Faturamento é ego. Mas no nosso mundo, cara, 10%, 15% de margem já é uma margem bem saudável e é bem difícil de atingir. Tô falando lucro líquido no final, né? Por isso que o mercado é difícil, porque ninguém quer investir, porque Selic 15 e o cara fala, eu não vou correr risco nenhum.
tirando esse mercado de educação, que é uma bolha que a margem é maior. muito maior, né? E a última, crescer dói ou liberta? Eu tenho que fazer um comentário a respeito, se é verdadeiro, se é não. Crescer dói ou liberta? A palavra é sua. Crescer liberta. Crescer liberta. Liberta de quem você já foi um dia. Liberta até de quem você um dia sonhou ser. Porque você chegou lá e cresceu ainda mais, já não é mais a mesma pessoa. Então crescer liberta. Liberta de um monte de coisa. Maravilha. Para encerrar, suas últimas palavras, um recado para a galera, redes sociais, o que você se sentir à vontade. Quero agradecer o convite mais uma vez. Foi Prazerzaço. Top. Carne maravilhosa. Talento. Vi um talento aí, tá? Queria finalizar dizendo que hoje a maior guerra que a gente vive não é entre Estados Unidos, Irã, China, Israel. A maior guerra não é nem se o Neymar vai não para a Copa, porque a gente já sabe que ele vai. Graças a Deus. Foi convocado. A maior guerra é entre a influência do bem e a influência do mal. Então tem pessoas que estão do lado de fora dizendo que o certo é errado e o errado é o certo. E você que é um empresário, uma empresária que construiu a sua trajetória com dignidade, em que você aprendeu com os altos e baixos dessa vida, você está do lado do bem. E eu não diria nem que você deve se posicionar, eu diria que você tem a obrigação de ser a nova influência que esse mundo precisa, de ajudar a abrir os olhos das pessoas para que elas entendam que existe luz no fim do túnel, que é possível vencer corretamente e é muito bom transbordar sobre a vida das pessoas. Basta que você tome a decisão de começar a contar a sua história e apontar a direção certa. Muito obrigado. Porra, sem palavras. Eu costumo falar isso, só que do jeito Paulo Quito, não tão bonito assim, pomposo. Ainda vou aprender, ainda vou chegar lá, vou desenvolver esse talento aí. Mas eu gosto também da minha espontaneidade, eu falo as coisas que eu tô pensando. E uma outra coisa, é muito legal esse negócio que você falou da luta entre o bem e o mal. E esse negócio que a gente faz de tentar ajudar as pessoas, de transbordar na vida delas, é justamente fortalecer o bem. Sim. A gente tem poder, quanto mais pessoas, dependendo da escala que isso, da proporção que isso tomar, a gente tem poder para mudar a realidade do país. Começa de algum lugar. Por que não começar daí? E tá todo mundo no mesmo barco, é sensacional. E só um parênteses, uma outra luta importantíssima é você contra você mesmo todo dia. Todo dia. Vai, faz, acredita, confia. Redes sociais. No Instagram, @DanielBrunet8, o numeral, e canal Daniel Brunet no YouTube. Então todo dia eu tô lá compartilhando mensagem contigo. Então, empresário caro, esse foi mais um episódio sensacional com o Daniel Brunet. Então segue a gente aqui nas redes sociais, aí vai aparecer aí embaixo na telinha, né, produção? Segue a gente. E esse foi mais um episódio sensacional do nosso podcast Amigos e Empresários. Valeu, até a próxima.